Bom dia, Mirna. Bom dia, seja bem-vinda a mais um momento nosso da meditação. Espero que tenha gostado da meditação de ontem. Eu ainda fiquei lembrando depois dela sobre aspectos, quando a gente observa os sons. Acho que foi uma meditação bem agradável. Bom dia, Ju. Sejam bem-vindas. Nossa manhãzinha de meditação. Ontem a gente fez uma meditação de som, né? Então foi tão agradável. Eu, pelo menos, acho agradável, né? Então, não são as meditações que eu faço, né? Nas minhas práticas é um pouquinho diferente. Eu faço essa imaginação, né? Eu faço baseada na consciência, enfim, eu faço práticas até mais longas. Mas eu também gosto de parar quando a minha prática é menorzinha, aí eu coloco sempre uma âncora dessas para ser agradável, para variar. E hoje a gente vai fazer uma meditação que eu já fiz aqui, eu só não sei se eu fiz de manhã ou à noite, que é uma meditação de uma caminhada. E acho que isso é bem interessante, né? Quando a gente sai para caminhar, ou mesmo correr, né? Eu digo caminhar como esporte. Eu acho que a gente escuta música, a gente vê as pessoas passando, é óbvio que a gente tem que prestar atenção onde a gente está pisando, mas a gente não tem uma atenção plena às vezes, né? Às vezes a gente passa, sei lá, 1, 2 quadras e nem se dá conta o que a gente fez, como é que está a nossa respiração. E aí eu acho que essa meditação ajuda bastante para quem gosta realmente de caminhar ou de correr, mas não só para isso, assim, para a gente observar esses nossos momentos presentes, né, como são importantes. Então, minha sugestão aqui, como sempre, né, que vocês sentem acomodadamente aí na casa de vocês, onde for o lugar escolhido, né, para sentarem, se sentirem confortáveis, serem menos interrompidas, às vezes não é possível, né, mas a gente sempre escolhe um lugarzinho, bota um fone de ouvido. E aí a minha sugestão é, como sempre, a gente sentar confortavelmente. Então a gente se ajeita, né, na cadeira, ou no sofá, ou no chão. De preferência, a gente não encosta as costas, a menos que esteja com alguma dificuldade de saúde, mas do contrário, eu sugiro que a gente fique com as costas livres, as costas retas, ombros soltos. Eu acho muito agradável fazer um pequeno giro com os ombros para trás, a gente abre peitoral dessa forma. Soltem os braços, as mãos em cima das pernas. Isso a gente acomoda nossos braços e relaxa ombros, relaxa o peso dos braços. Sintam os pés, né, onde eles estão tocando no chão. Pode ser o pé inteiro com a sola do pé se eu estou sentada numa cadeira. Pode ser um pedaço do nosso pé se eu estou sentada no chão, de pernas de índio, assim, né, de pernas cruzadas. A gente tenta deixar o queixo um pouco paralelo com o chão ou um pouquinho para baixo. Eu testo, né, onde a minha cervical fica mais agradável. E se estiver tranquilo, se for agradável para vocês, fechem os olhos. A gente sempre tenta fechar os olhos para sair, né, do nosso exterior e poder olhar um pouquinho para a gente. São poucos minutos aqui na meditação que a gente tenta olhar para a gente, para as nossas sensações, para a nossa respiração, para o nosso corpo físico. Minutos que a gente tenta equilibrar, buscar serenidade, buscar essa paz interior que a gente vem buscar durante uma meditação. Então, com o seu corpo acomodado, a gente volta a nossa atenção
para a nossa respiração. E comecem a observar como está a respiração de vocês nesses momentos iniciais da nossa prática de meditação. Mas a gente não dá nomes, a gente não julga, não tem certo e não tem errado. Tem o nosso possível nesse momento. E a gente inspira e solta o ar e vai prestando atenção em todas as nuances dessa respiração. Como que o ar está entrando e saindo? Se ele está um ar gelado, um ar mais quente. Se eu tenho urgência dessa respiração, eu respiro mais rápido. Ou não, eu tenho uma respiração mais tranquila. Eu também tento perceber como que essa respiração reverbera no meu corpo físico. Percebam os movimentos nas nossas narinas. Às vezes tem um movimento no nosso rosto, pescoço, ombros, peitoral, abdômen. Às vezes eu consigo perceber a respiração nos meus pés, nas minhas mãos, nas extremidades do meu corpo. É como se eu pudesse perceber o ar entrando e saindo da minha caixa torácica e esse movimento se expande como se fosse uma onda para as outras partes do meu corpo. Mas eu só consigo perceber se eu estou me observando, se eu deixo outros pensamentos de lado. E eu vou convidar vocês agora para fazer uma caminhada, como se a gente fosse agora levantar e caminhar. Mas a gente vai fazer na imaginação. Então a gente traz para nossa mente um lugar bonito, que a gente goste de andar. E mesmo que você não tenha o hábito da caminhada, é como se você estivesse só dando um passeio. E a gente vai caminhar conscientemente. Minha sugestão é que você comece a prestar atenção nas pisadas do seu pé no chão. Um pé, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A gente observa, por exemplo, como que a gente caminha. Se a gente coloca o calcanhar primeiro, se a gente coloca uma lateral do nosso pé. A gente tenta perceber se quando eu coloco o peso do meu corpo no pé direito, é igual ao peso do corpo no pé esquerdo. Percebam que quando a gente caminha, também tem um movimento natural dos nossos braços. Como é esse movimento para você? E quando a gente caminha, dependendo do nosso andar, a nossa respiração altera. Como é um caminhar para você com uma respiração agradável, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai?
perceba ainda que ao caminhar, a gente pode relaxar os ombros, relaxar os braços. Meu abdômen não está contraído ao caminhar, está solto. Minha coluna normalmente está mais reta. Meu pescoço fica descontraído ao caminhar. E a gente segue caminhando, respirando. E percebam quantas coisas a gente pode observar durante a nossa caminhada. Claro que tem ainda o caminho, se é um caminho irregular, liso, fofo, molhado. Tem ainda o agente externo, que é o vento, a temperatura. Claro que quando a gente caminha de olhos abertos, para prestar atenção no que passa à nossa volta, até em algum perigo. Mas percebam que quando a gente caminha, a gente está em meio a alguma natureza. Observem, tem um céu acima da gente, um sol, ou nuvens, ou até uma pequena chuva. Tem vento, tem temperatura. E tudo isso influencia o meu caminhar, meu relaxamento, minha respiração. Como você se sente agora, caminhando e se observando, caminhando com um respirar agradável. E a gente vai voltando a nossa mente para o nosso corpo agora, para onde a gente está sentado. E eu vou convidar você a observar como você está agora. Comece a observar novamente sua respiração. Como que ela está? Ela está igual ou diferente de como nós começamos? Ela está mais longa ou ela está mais ofegante? Qual sensação que essa respiração desse momento agora lhe traz? Traz para o seu corpo físico, traz para a sua mente, traz para o seu ser inteiro. E observe como a respiração pode nos trazer, né, muitas respostas. A respiração é uma das grandes chaves que a gente tem dentro da gente. Eu posso ir lá caminhar e a respiração é de um jeito. Eu posso sentar para meditar, a respiração é de outro jeito. E eu vou convidar vocês a fazerem respirações mais longas. De uma maneira simples, eu inspiro sempre pelas narinas. Meu pulmão se enche de ar. E quando soltar, observem o peso do corpo de vocês, onde vocês estão sentados, da cabeça até os pés. E façam respirações mais amplas. Inspirem
até um ponto que seja agradável. E depois soltem o ar, sintam esse movimento corporal. E de novo, eu pergunto, como vocês se sentem respirando mais amplo? Como se nosso corpo agora crescesse e depois tivesse esse peso gigante no lugar que a gente está sentado. Inspirem e soltem o ar. E vão se dando conta do peso dos pés, do peso das mãos, do peso dos ombros, do peso da nossa cabeça. Percebam que o nosso corpo pode ter leveza e peso, dependendo como eu observo, dependendo como eu respiro. E muito suavemente a gente mexe mãos, mexe pés, traz a nossa consciência para esse nosso momento presente, onde a gente está sentado. Mesmo de olho fechado, lembrem-se de onde vocês estão na sua casa, da temperatura à sua volta, de algum calor ou frio, de algum barulho ou de algum cheirinho. E façam uma última respiração bem ampla. Ampliem, cresçam, soltem o ar. Depois deixem a respiração voltar ao normal. E quando quiserem abrir os olhos, suavemente, devagar. Como foi? Como foi aí para vocês fazerem essa meditação que a gente caminha, né? Uma sugestão para levar nossa mente para diversos lugares. Eu acho muito agradável porque a gente se dá conta, né? Como que a gente faz as coisas muitas vezes no automático sem prestar atenção. E prestar atenção nos traz, né, para o momento presente. Nem sempre prestar atenção fica agradável, porque eu posso perceber um incômodo, eu posso perceber, sei lá, tô num lugar que o ar tá gelado, por exemplo. Pode ser que não faça bem, né, aquele ar gelado entrando nas minhas narinas. Mas perceber que não faz bem ou que não me deixa agradável, é esse despertar da consciência que a gente fala durante as meditações. Então, meditar, né, não é a gente ficar zen, super de boa, maravilhoso. Não, às vezes meditar é nos trazer um incômodo. E aí que a gente vai se dando conta como que a gente reage, como que a gente como que a gente está naquele momento. E esse eu acho que é o grande aprendizado, né, das meditações. A gente vai se olhando, se observando, percebendo as sensações, né? Se vocês me acompanham aqui, vocês já perceberam que eu falo muitas vezes isso, né? Muito leve. Eu falo muitas vezes, percebam as sensações, que é isso. Como é caminhar num chão que não é regular? Às vezes incomoda. Ah, mas às vezes não incomoda porque eu estou prestando atenção num canto de passarinho. E é tudo isso, né? Como que a gente tá, como que a gente reage, como que a gente fica. Então, meditar é isso, é ir para dentro e cada vez mais a gente se conhece, né? Então, por isso que meditação e autoconhecimento, meditação e consciência, meditação e momento presente tem tudo a ver, né? Começa a fazer sentido quando a gente experimenta. Por isso que só falar de meditação não adianta, né? A gente tem que sentar e experimentar mesmo.
Espero que tenha sido bom para vocês, né? Que isso faça diferença no dia de hoje, que seja um dia agradável, um dia onde a gente fica com maior presença, maior observação. E hoje à noite eu trouxe uma amiga que vai falar de mindfulness, que é exatamente isso, né? Atenção plena para a gente estar no momento presente. Acho que vai ser um papo muito bom. Sintam-se aí convidados, vai ser um pouquinho mais tarde, 15 para as 9. E onde a gente coloca o nosso foco, né, Ju? É isso, assim, né? Meditação é aprender a colocar esse foco. Mas é um foco na gente, não é um foco no outro, né? Porque a gente tende a dizer assim, nossa, meu dia foi uma porcaria porque choveu. Não, não é porque choveu que foi uma porcaria, né? Porque a gente não estava bem dentro. Porque às vezes quando a gente está bem dentro, chover é uma maravilha, uma dádiva, né? Então a gente vai aprendendo, tá bom? Espero estar contribuindo aqui com alguns pequenos ensinamentos aqui de meditação, que eu acho que é a minha contribuição para mais gente poder aprender e fazer e se sentir cada vez, né, melhor consigo mesmo, tá bom? Que seja uma ótima terça. A gente se vê na quinta, né? Ou hoje à noite, enfim. Amanhã tem meditação à noite de lua cheia, às 9 horas da noite. Acho que vai ser uma meditação bem bonita, bem bacana, tá bom? Então até a próxima. Um bom dia para todos, muito abençoado aí, com bastante saúde. Beijos!